Olá a todos e todas e todes, aqui é o Babalorixá Elcio. Eu sou autoridade tradicional de matriz africana Yorubá, aqui da Unidade Territorial Tradicional Casa de Airá, Tradição e Cultura no município de Cotia, no subdistrito de Calcaia do Alto, São Paulo. Primeiramente gostaria de agradecer o canal do Clã da Negritude e os coletivos Novembro Negro da AEASH São Paulo pelo convite que me fizeram para falar sobre as religiões afro-brasileiras, verdade ou mentira. É um tema bastante instigante, né? É bastante interessante. E para poder falar sobre esse tema, eu fiz um roteirinho aqui, bem didático, bem prático, assim, para poder dar conta daquilo que foi pedido. Nesse processo, eu vou falar de 5 pontos: racismo, religião, violência, colonialidade e tradição. Naturalmente, o tempo que foi destinado para poder trabalhar esse tema, ele não vai dar, eu não vou conseguir dar conta, mas a minha intenção é deixar uma reflexão ao final de minha fala, reunindo esses elementos aí. Reuni diversos fragmentos de diversos teóricos que falam sobre a temática de religiões de matriz africana, principalmente sobre o processo de intolerância ou de violência, melhor colocando aí, com relação a esses territórios e a essas pessoas aí. Eu inicio a minha fala fazendo a citação de Lélia Gonzalez, num dos seus trabalhos, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, onde ela coloca o seguinte, que o racismo é uma espécie de neurose cultural, que se beneficia ao esconder os sintomas para o não aparecimento, fingir que não existe e com isso dificultando muito o seu enfrentamento. Então, uma das coisas que as pessoas acabam colocando como se fosse intolerância religiosa, ela não aparece enquanto racismo religioso em função desse fingimento, né, do que seria, no caso, o racismo. E achei muito bacana a maneira como a Lélia Gonzalez dá conta desse conceito de racismo aí, uma neurose cultural, né? Aí, complementando esse pensamento, a Natália Fernandes coloca o seguinte, ela no trabalho dela, Raiz do Pensamento Colonial na Intolerância Religiosa, contra as religiões de matrizes africanas, ela cita o seguinte, combater as práticas violentas contra as religiões de matrizes africanas, e depois nós vamos falar sobre a questão do conceito de religião mais à frente aí, também e sobretudo combater a herança colonial do racismo, que embora tenha muitas maneiras de se expressar, segue mascarada em nosso país. Vai de encontro ao que Lélia Gonzalez dizia lá em 1983, né? Akili Mbembe, na Crítica da Razão Negra, coloca o seguinte, esse mesmo racismo dificulta quando não impede uma adequada percepção das heranças africanas para a nossa sociedade, reduzindo as contribuições dos povos africanos ao trabalho escravizado. Não entendemos que as pessoas do velho continente negro traziam suas próprias maneiras de perceber o mundo, seus valores, crenças, saberes e práticas, que as caracterizavam exatamente como pertencente a povos com características particulares que se posicionam singularmente como sujeitos, mesmo quando sua humanidade lhes fora negada, ao atribuir-lhes a característica de objeto, mercadoria, de moeda, coisificando o ser aí no caso. Nesse sentido aí, esse vasto espectro de violências, desde dos períodos já relatados anteriormente, que observamos atualmente é estruturado em torno de um eixo de organização do modo de perceber o mundo social, que é a hierarquia opressiva entre as populações e os seus elementos constitutivos, como a cultura, os modos de produção de conhecimento, organização do trabalho, da produção e da autoridade coletiva e das marcas corporais, as quais se acostumam a chamar de caracteres raciais, configurando um padrão mundial de poder, ao qual Aníbal Quijano, no seu trabalho na Colonialidade e Modernidade, denominou de colonialidade. Esse aspecto colonial não significa, porém, que todas as violências sejam racistas,
mas que encontram no mundo moderno um sistema de hierarquização, ou melhor, hierarquização violenta e opressiva como modelo de atuação, de modo que os gestos violentos operam nos mesmos moldes que o racismo moderno, embora tenham alvos distintos, sem que isso implique na extinção ou na inexistência das práticas efetivamente racistas, aí formando o composite racismo, religião e violência. Em meio a esse cenário violento, vemos nos últimos anos um número cada vez maior de perseguições e ataques às pessoas e aos territórios que experienciam maneiras africanas de viver em nosso país. É também dos mais difíceis a serem combatidos, na medida em que esse tipo de violência está fundado em uma recusa da diferença, em que se baseia em uma imagem de verdadeiro sentido do mundo e de muitas vezes em uma postura salvacionista de quem comete o ato violento. No Brasil, os gestos violentos contra as religiões de matrizes africanas se configuram em meio a uma dupla marca negativa. Primeiro, a exotização e a demonização, e depois o racismo. A exotização e a demonização, acredito por serem crenças não cristãs e não ligadas à cultura da Europa, as suas projeções de mundo desenvolvido adotou para si, e isso incluiria inclusive uma convivência menos atritante, como as religiões judaica e islâmicas, por exemplo. E o racismo, por serem essas religiões constituídas por pessoas negras e formadas por elementos africanos e indígenas, em ambas dimensões estão interligadas, de modo que a maioria dos casos a própria exotização e demonização é um produto do racismo aí. A partir desse ponto, vamos falar um pouquinho sobre a questão da tradição, tá? Aqui ela é entendida em seu sentido mais estático, afirmando que a percepção de um mundo dinâmico e interconectado e responsável pela transmissão, nesse mesmo mundo, do conhecimento fundamental, básico do que é a existência e o universo e as pautas centrais para a política e para a ética. Esse é um trabalho bastante interessante do Ferran Esta, o pensamento tradicional africano. Por isso podemos dizer que essas religiões, aspas novamente aí, são muito mais que religiões, no modo que o Ocidente entende religião, que é o sentido de religarem. As nossas práticas são modos de vida que contêm em seu interior uma espiritualidade. E se são religiões, conforme querem os ocidentais, na medida em que ela vai ser então, ela vai resgatar o sentido de reconstruir os vínculos quebrados pelo racismo e pela colonização entre as pessoas africanas e seus descendentes e as suas histórias pregressas ao processo escravizador que aconteceu na história no nosso país. Tinham e têm a função de religar, nesse sentido que dissemos acima, comunidades quebradas pelo violento processo que desumanizou e escravizou milhões de pessoas. O que incomoda nas religiões de matrizes africanas são exatamente o caráter que elas mantêm, que são os elementos africanos em sua constituição, e não apenas em rituais, mas no modo de organizar a vida, a política, a família, a economia, etc. O modo negro, o modo preto de ser, né? Então, falando sobre a questão da Constituição, seria importante vou citar um marco jurídico aqui no Brasil de 2017, que é o Decreto 6040 de 2007. E nós nos incluímos aí, né? Ele define como povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados em que se reconhece como tais e que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam território e recursos naturais para a condição da sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Quem quiser acessar na internet, coloca lá Decreto 6040/2007. Tá? Foi realizado, inclusive, por pessoas das próprias práticas de matrizes africanas, aí, juntamente com o pessoal do governo. Vamos lá. E como o histórico racista em nosso país continua o mesmo,
Com o fim da escravidão, tudo que é marcado racialmente continua sendo perseguido, inclusive pelo Estado. Aí a questão do racismo estrutural, institucional, que nós já estamos sabendo, né? E é legal que nós estamos assim tentando dando nome às coisas, né? E para nós fica mais fácil para a gente poder combater esse tipo de situação. Finalizando aí, intolerância religiosa ou racismo religioso? A noção de intolerância religiosa não é suficiente para atender o que acontece com as comunidades que vivenciam as tradições de matrizes africanas, pois é apenas ou exclusivamente o caráter religioso que é recusado efetivamente nos ataques aos territórios e às pessoas vivenciadoras dessas tradições. É exatamente esse modo de vida negro, mesmo quando vivenciado por pessoas não negras, né? Ah, e, que vivenciam as nossas tradições, elas podem ser vítimas de racismo originalmente destinado a elementos negros dessas tradições. Então, mesmo o indivíduo não negro que pratica as nossas, que tem as nossas práticas culturais, ele acaba sendo perseguido também por conta do fato de ter práticas negras, né, em todos os sentidos aí. É um dos primeiros gestos do racismo religioso, e um dos primeiros gestos do racismo religioso é reduzir toda a complexidade dos modos de vida africanos que se mantêm, se reorganizam nesses povos e comunidades a um caráter meramente religioso, como se apenas fizessem rituais. Também fazemos rituais, mas não só isso. Simplificar toda a matriz cultural a uma prática religiosa é construir uma desculpa para ocultar o racismo como ação política e deslocar a questão para um campo da verdade, das disputas religiosas entre crenças hegemônicas, crenças inferiorizadas, atrasadas, falsas e etc. Na verdade, como eu disse inicialmente, aí, na verdade é mais uma provocação que eu devolvo a quem estiver assistindo esse vídeo. Religiões afro-brasileiras, verdade ou mentira? A partir dos motes que nós colocamos aqui, dos pontos de referência, espero que vocês possam fazer uma reflexão mais aprofundada sobre essa situação, esse fenômeno hoje no Brasil. Gostaria aqui de dar crédito a Wanderson Flor do Nascimento. Boa parte da minha fala está baseada num trabalho dele que se chama O Fenômeno do Racismo Religioso, Desafios para os Povos Tradicionais de Matrizes Africanas, que foi publicado na revista Eixo de 2017. Mais uma vez, agradeço aí ao canal do Clã da Negritude e os coletivos Novembro Negro da EAST e USP São Paulo. Sigam os canais desses dois grupos e a nossa folha, a nossa página da Casa de Airá, Tradição e Cultura, que está lá no Facebook e está também no Instagram. Forte abraço a todos, saudações tradicionais, que o Orixá abençoe a todos e todas e todos, e salve Zumbi dos Palmares. Obrigado.